Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos a Gênesis nesta manhã, capítulo 27. Hoje nós estudaremos do versículo 18 ao 29. Gênesis 27, do verso 18 ao 29. Diz esta porção da palavra de Deus. Lemos com fé, irmãos. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta porção da tua palavra, obrigado por tantas histórias maravilhosas que o Senhor nos dá na Escritura para nos ensinar tantas coisas importantes. Os nossos olhos estejam postos, os nossos corações estejam atentos, e as nossas almas estejam desejosas de ouvir o que o Senhor diz nessa história. E o Senhor abra diante de nós também o horizonte de vermos que na história de Jacó há também nossa história. E que Jacó representa muitos de nós. De que as histórias bíblicas não estão postas inutilmente ou em vão, mas que elas comunicam a nossa realidade humana, a nossa fraqueza, a nossa limitação, aos nossos pecados, repreende e também busca nos santificar. Mostra-nos Cristo no texto. Mostra-nos graça, mostra-nos favor, mostra-nos bondade, benignidade e misericórdia. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A história de Jacó é uma história interessantíssima. Jacó é um personagem muito interessante porque ele é uma pessoa comum, mentirosa como os comuns, astuto como os comuns, que busca vantagem como os comuns, que talvez deseje alcançar um fim por qualquer meio, seja ele qual for, contanto que o fim que ele tem em mente, designado no seu coração,
seja alcançado. Nós devemos nos lembrar que foi dito à mãe de Jacó que o filho mais velho serviria o mais novo. E o coração da mãe foi movido a todas as espécies de manipulação contra Isaac, por conta de Jacó, fiado nessa promessa de Deus, nessa fala de Deus. Objetivamente, nós vemos no texto também que Isaac está esquecido da promessa. Isaac não lembra disso, que ele já é avançado em dias. No último sermão, vimos como o pecado de negligência nos papéis familiares, seja o de Isaac, seja o de sua esposa, podem ser desastrosos para uma família. Vimos as falhas de Isaac, também as falhas de Rebeca, vimos os pecados de egoísmo e deferência em relação aos seus filhos, vimos ali pecados de autossatisfação por conta dos seus pais, que inevitavelmente reverberam sobre o que os filhos serão, ou como eles viverão, ou como eles agirão, ou como eles pensarão. Muito do que os pais são se continuará, se perpetuará nos filhos. Assim nos diz o Decálogo. Aqueles que servirem ao Senhor, o Senhor os abençoará grandemente. Aqueles que forem desobedientes ao Senhor, o Senhor os castigará por algumas gerações. Isso mostra que é possível, e muito possível e próximo, que a vida dos pais, a atitude dos pais, a religião dos pais, a prática de vida comum dos pais influencie demais os seus filhos. Aqui nós temos este tal de Jacó. Devemos lembrar, o Senhor escolheu Jacó para a linhagem messiânica, dele proveio o Cristo. Observamos que nesta última parte do texto, quando Isaac abençoa seu filho, vemos claramente a providência guiando a história para que se cumpra o que Deus já estava prometendo desde Eva, desde a semente de Eva. O que o Senhor falou por meio de Noé, o que o Senhor falou por meio de Abraão, o que o Senhor está fazendo agora por meio de Jacó. Esse texto, em sua porção, irmãos, nos ensinará muito sobre a natureza caída, sobre o pecado, nos ensinará muito sobre a mentira dos homens, confirmando o dizer bíblico, conforme Paulo em Romanos 3:4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso sempre. Temos algumas coisas a aprender aqui, nesta manhã. A primeira delas é que o pecado está relacionado intimamente com a mentira. Todo pecado é mentira. Todo pecado está relacionado à mentira. Segunda coisa, que a mentira, grosso modo, tem uma finalidade que desonra a Deus. Toda mentira tem uma finalidade que desonra a Deus. E terceiro, e mais importante, o ápice do que nós veremos aqui. O curso da providência é tão sábio, maravilhoso, gracioso, que mesmo em toda mentira, todo o pecado de Jacó, Deus está conduzindo a história. Não por causa do pecado de Jacó, mas usando o pecado de Jacó e também de sua mãe para cumprir toda a história. Isso não quer dizer que Deus aprova a mentira, isso quer dizer que nada frustra os planos de Deus para o cumprimento de sua promessa, para o cumprimento dos seus desígnios. A mentira é um assunto urgente a ser tratado no nosso meio, inclusive hoje, na nossa igreja, inclusive hoje, na nossa sociedade, inclusive hoje. A nossa sociedade é uma sociedade mentirosa. Nós vivemos, nós aparentamos, nós queremos esboçar, queremos mostrar o que não somos. Muitas vezes a nossa piedade é falsa. A nossa devoção é falsa. O nosso louvor é falso. As nossas amizades são falsas. Os nossos elogios são falsos. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa, disse Jeremias. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Jeremias 17:9. Não há ninguém capaz de saber até que ponto o coração humano é tão pecador. As nossas intenções podem estar misturadas entre algo nobre e algo mentiroso. As nossas palavras podem dizer uma coisa que nosso coração está contradizendo. A nossa ajuda, a nossa mão estendida pode ter uma finalidade falsa. Nós somos mentirosos, não somos superiores a Jacó. A narrativa é tão interessante para nós que, a princípio, quando lemos essa porção da literatura mosaica,
temos talvez um impulso de nos colocarmos como superiores a Jacó. Quer dizer, eu nunca faria isso com meu pai. Eu não teria capacidade de fazer isso com um velho pai. Enquanto o nosso coração orgulhoso se coloca nessa posição, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: todo coração é mentiroso. Você faria sim, e até pior. Talvez não com seu pai, mas com outros você faria. Ou talvez você esteja fazendo. A mentira de Jacó é cruel aqui, vocês perceberam na leitura do texto? Ela é cruel, um velho pai cego perguntando: filho, é você? Eu sou, pai, eu sou Esaú. Um homem doente, idoso, cego. Jacó mentiu sobre o seu nome, dizendo a seu pai que era seu irmão. Jacó queria tirar vantagem do estado enfermo, envelhecido do seu pai. Seu pai estava idoso, enfraquecido, cheio de limitações. A atitude de Jacó foi covarde e má. Veja só, verso 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Aqui aplica-se o ditado que os fins não justificam os meios. Havia realmente uma promessa de Deus em relação a Jacó. Mas o caminho não era o caminho da mentira. O caminho não era o caminho do engano. Meus irmãos, Jacó quebra aqui, anacronicamente eu vou falar isso, mas ele quebra aqui um mandamento de dizer falsidade ao seu próximo, ao seu próprio pai. Quebra também o 5º mandamento, desonrando seu pai. Os filhos dos homens aprenderam desde sempre sobre a verdade e a mentira. Desde sempre. Desde o Éden se sabe que Satanás é o mentiroso, que mentiu para Eva. Mesmo que ainda não se tivesse os 10 mandamentos, a mentira já era algo deplorável. Deus havia falado sobre as consequências da desobediência a Adão. Lembre da fala hebraica de Deus a Adão: morrendo, certamente morrerás. Separando-te de mim, certamente estarás separado. Então havia um parâmetro para a verdade. Tudo que fosse contra o que Deus tinha dito era mentira. Tudo que desfaz o que é real é mentira. Omissão é uma mentira luxuosa. Jacó também quebra o mandamento de invocar o nome do Senhor em vão. Veja só, observe. Veja o verso 20. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Então Jacó respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou o animal ao meu encontro. Não colocou Deus na mentira, irmão. Deus mandou te dizer. Não tem essa espécie de coisa, né? Deus mandou te dizer que tu tem que me dar isso aí que está na tua mão. Quando a gente era criança em Recife, a gente brincava de uma brincadeira chamada meu e seu. Se alguém aparecesse com um biscoito na escola e dizia meu e seu, o cabo tinha que partir na hora, assim. Ele apanhava. Brincadeira saudável, né? Do nosso tempo. Se ele não desse, todo mundo ia para ele dar umas tapas nele no estabefe. Meus irmãos, uma vida de mentiras, de farsas, palavras que buscam a todo custo sua autossatisfação, a ponto de envolver pecaminosidade, de envolver o nome de Deus, a falta de dignidade atribuída a Deus, uma vida cheia de mentiras, ela terá resultados. Quem planta vento colhe tempestade. E Jacó colheu. Deus não deixou de cumprir o seu plano redentor em relação à linhagem de Abraão, mas Jacó colheu as consequências dos seus pecados. Isso aqui é interessante de pensarmos também. E como as histórias bíblicas, elas são tão imprevisíveis, né?
Porque quando nós lemos os textos mais modernos, contemporâneos, romances, histórias, crônicas, nós sempre esperamos que a história se conclua da forma mais justa possível, não é assim? O vilão tem que ser punido. O vilão tem que ser castigado. Você já teve aquela frustração de assistir um filme sensacional, maravilhoso, e no final o resultado não era o que você esperava? E você foi dormir com raiva. Mas, rapaz, que filme ruim. Como é que acontece, né? Como é que aquela criatura não morre? Como é que o bandido ficou solto? A história ficou aberta. Muitas vezes nas escrituras acontece isso. A história fica aberta. E não está aberta. Para o leitor está aberta. Mas para Deus nunca está aberta. Deus está cumprindo o seu plano. Notemos, irmãos, a pecaminosidade do pecado aqui. O pecado quer que achemos que somos o que somos e por isso devemos alcançar uma finalidade que promova um suposto bem para nós e cumpra o nosso desejo, os nossos sonhos. Então, custe o que custar, eu vou conseguir. Às vezes a melhor coisa que acontece na nossa vida é fracassar, sabia? Sabia? Em outro sermão eu disse assim: nunca desista ou não desista diante do contexto que estava posto no texto. Mas aqui o que está implícito a nós é: desista dos meios escusos. Aguarde no Senhor. Muitas vezes desistir é o melhor caminho mesmo. Dizer, não dá, não vai ser, não vai acontecer. E confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. O pecado já é, por natureza, como eu disse no início, uma mentira que mata, que nos engana, que mente sobre o que somos para os outros, mesmo sendo esses tão achegados a nós. Os amigos mais próximos ainda não sabem quem realmente somos. Eles não sabem. Nós sabemos quem somos. Por isso, às vezes nós levamos aqueles sustos, né? Com a atitude de pessoas, com falas, com pecados. Nós nos surpreendemos, não acredito, né? Porque somente Deus sabe quem de fato uma pessoa é, e a pessoa também sabe, em menor escala, mas ela sabe quem ela é. Mas o pecado é tão terrível, irmãos, tão maligno, que muitas vezes alguém tem um contexto de narcisismo tão elevado, porque o narcisista não discerne que ele é narcisista. Para ele está certo. E ele diz isso, viu? Eu estou certo. Essa é uma característica do narcisismo. Mas eu estou certo e você está errado. O narcisista se coloca no centro de todas as coisas. Ele é a pessoa mais importante de toda a história, de toda a narrativa. Então, tudo deve convergir para que aconteça o bem para ele. Se der para fazer o bem ao outro, que seja feito assim. Se não der, que o outro então não tenha o bem que eu tenha. O que importa é que eu não seja prejudicado. O narcisista tem um ego inflado. A Bíblia nos ensina a termos um ego transformado. Leiam o livro Ego Transformado, de Tim Keller. Diz a Bíblia que Satanás é o pai da mentira. Então, a ele pertence, irmãos, todo esse jogo mentiroso. Interessante isso, né? Nos diz a Escritura que Cristo é a verdade e que nele não há mentira. Somos capazes, então, meus irmãos, de professarmos o nome do Senhor e desonrá-lo imediatamente. Somos capazes de confessar os nossos pecados num culto público, mentindo, sem arrependimento. A mente está confessando, a boca está falando, mas o coração não está abandonando o pecado. Nós somos tão terríveis pecadores que temos capacidade de mentir para Deus, quanto mais ao próximo, sejamos sinceros. Temos coragem de mentir para Deus, temos coragem de dizer que o amamos, que o servimos, que damos a nossa vida por Ele. Você se lembra daquela
passagem nos evangelhos que Pedro diz assim: se o Senhor não vai para a cruz, eu não vou deixar. Lembram disso? Eu não vou deixar. Eu estou aqui, Senhor. Se for para morrer, quem morre está aqui. Vocês se lembram? E aí depois a gente tem aquela outra passagem da negação de Pedro, né? Ele dizendo, não conheço. Lembram disso? Agora, seja sincero, uma pergunta sincera. Você fica com raiva quando lê essa parte? Ele dizer que não vai abandonar Jesus, depois ele dizer que não conhece Jesus, você fica com raiva? Fica, você fica. Mas você sabia, presta atenção, viu? Olha para mim. Você sabia que Pedro foi o mais corajoso dos discípulos? Sabia disso? Porque mesmo negando, ele estava indo atrás. Todos deixaram Jesus. Todos deixaram Jesus. Mesmo não reconhecendo, tropeçando, ele estava perto. Ele estava querendo ver o que estavam fazendo com o mestre. Nós somos assim. Nós somos Pedro, somos Jacó. Nós negamos, nós mentimos. Palavra motivacional dessa manhã. Mesmo que tenhamos crescido em contextos bem difíceis, mesmo que a mentira tenha sido algo normal em nosso passado, não deve ser mais assim. Porque Deus é o Deus da verdade, a verdade deve ser a tônica da nossa vida. Caminhar com a verdade no caminho dela é o convite do Evangelho. Caminhar com a verdade no caminho dela. No verso 21, irmãos, nós lemos: então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Isaque estava desconfiado, né? Estava cismado, como nós dizemos. Cabreiro. Esaú não. Vem cá, meu filho. É tão interessante que ele não quer pegar, ele cheira, né? Ele dá um beijo, dá um cheiro no cangote do homem, assim. O cheiro. O cheiro de campo é o cheiro de Esaú. E Jacó era muito astuto. E a mãe ajudava. Jacó chegou-se a Isaque, diz o texto no versículo 22, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Você percebe que até a mão, ele vai tocar em tudo, até na mão. Então a mão tem que mostrar também que é peluda para ele entender que é Esaú, ainda que a voz seja de Jacó. Tudo foi pensado, tudo foi maquinado, tudo foi orquestrado, tudo foi preparado para enganar o patriarca. Uma pausa aqui para uma aplicação. Talvez, eu não sei se você já se perguntou por que Deus permitiu que você tenha sido enganado. Já se fez essa pergunta? Por que Deus permitiu que eu fosse enganado? Porque como crentes, a gente tem aquela convicção imediata assim, não, se alguma coisa de mal estiver vindo em relação a mim, alguma mentira, Deus vai revelar. Não é? Deus vai mostrar, meu amigo. E Deus não vai me deixar ser enganado, não. Mas Deus deixou Isaque ser enganado. Deus deixou. Isaque, nem eu, nem você, somos a última bolachinha daquela de coco do pacote, não somos. Não somos, irmãos. Não somos a última bolacha do pacote. Deus tem um propósito muito maior, que inclui o pecado de outros contra nós. Veja que coisa, irmão. Por isso que as narrativas bíblicas, elas não são previsíveis. Elas não são previsíveis. Porque se a gente estivesse escrevendo a história, era assim: na hora que Jacó fosse enganar, que ele fosse dar a bênção, aí Esaú chegava e dizia: ei, é mentira dele, é mentira, pai. A gente escreveria assim ou não? Pai, é mentira, não acredite não. Não acredite não, em nome de Jesus. Mas não acontece isso. Isaque abençoa de fato. Veja o versículo de número 24.
E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Respondeu: eu sou. Convicto. Oh, irmãos, com todo o amor do mundo não, que o amor do mundo por vocês é o de Deus, né? Não é o meu. Mas com todo o amor pastoral que eu posso dizer isso, eu vou dizer. Tem gente que mente com muita convicção, parece estar dizendo a verdade. Tem gente que chora mentindo, chora. Que junta os pés. E ainda diz como Jacó, em nome de Jesus. O Senhor teu Deus foi que enviou o animal para mim, Pai. Por isso que eu voltei logo. Agora foi tão ligeiro que o animal veio, cozinhou, preparou e o homem estava comendo já. Agora foi rápido. Providência, viu? Se o movimento pentecostal já existisse nessa época, o Jacó enganador ia dizer a seu pai: o senhor não crê, não? Deus é mistério, pai. O senhor pediu, ó, Deus trouxe. Quase um Aladim. Tem gente que mente com muita convicção. Tem gente que mente olhando no seu olho. No seu olho. Porque tem todo um estudo neurológico que as pessoas não olham no olho quando está mentindo, que o olho é levado para uma direção diferente. Tem gente que mente que você chora e diz: é verdade. E eu vou defender até o final da vida. Você é meu amigo, eu vou defender você até o final da vida. Tenha cuidado, viu? Enganoso é o coração. Jacó não mente apenas sobre quem era, mas sobre o amor que ele tinha a seu pai, entende? Não é só uma falsidade ideológica. Ele não está dizendo meramente que era Esaú. Ele está mentindo sobre o amor que tinha ao seu pai. Ele foi hipócrita. Veja o verso 26. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Isaque tomou todos os cuidados, está percebendo? Todos os cuidados. Rapaz, eu estou sentindo um negócio aqui que não é não. Mas eu vou tirar a prova dos 9. Vou fazer o MMC aqui. E Jacó tinha resposta para tudo, viu? Veja que interessante a personalidade de Jacó. Muito, irmãos. A mente de Jacó é muito interessante. Porque ele tinha resposta para tudo. Ele tinha saída para tudo. Conhece alguém assim? Ou você é assim? Sempre justifica, sempre sai, sempre tem uma explicação. Nunca fica encurralado. É escorregadio. Jacó era escorregadio. Mas Deus segura escorregadios. Deus segura escorregadios. Falsidade e mentira sempre buscam recompensas. Buscam algum tipo de enriquecimento ou benefício. Meus irmãos, a mentira é sempre destruidora para uma família e para um indivíduo. Sempre. A mentira nunca constrói. A mentira sempre destrói. Ela pode aparentemente construir em um momento, mas depois tudo será demolido. A mentira aqui já tinha detonado o casamento de Isaac e de Rebeca. A consequência disso era as relações que eles tinham de preferência com os filhos. Tenhamos cuidado, meus irmãos. A verdade de Deus deve governar nossa vida, governar nossa casa, governar nossas relações. Nós somos capazes de brincar com as afeições de um pai idoso e cego. O ser humano é capaz de brincar, de mentir, de manipular um pai idoso e cego que deu a vida para cuidar dos seus filhos. Veja o grau de tensão, de drama do texto. Nós temos hoje uma sociedade que pensa muito nas minorias, não é? E em grande medida isso não é ruim. Pensamos nos deficientes físicos, pensamos nos idosos, pensamos nos autistas, pensamos em pessoas com espectros psicológicos diversos, pessoas com dificuldades físicas. Isso é bom, porque inclui as pessoas na vivência social saudável. Mas o texto vai nos mostrando aqui como o coração de Jacó
era tão oposto, inclusive, à situação que o seu pai estava vivendo. Eu vou tirar vantagem dele. Agora. Nós escutamos tantas histórias de filhos jovens, por exemplo, que pegam empréstimos no nome dos pais idosos, endividam os pais, os abandonam, endividados, manipulam, tiram deles tudo que conseguem. Temos a capacidade de destruirmos as afeições de pessoas que Deus nos deu para amar. Eu quero fazer uma pergunta: vale mesmo a pena isso? Isso vale a pena mesmo? Você manipular pessoas e tirar proveito delas na sua fragilidade para conseguir os seus objetivos? Vale a pena mesmo? Veja o verso 27 até o 29, a parte final. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos. Veja que a fala de Isaac aqui é o que Deus já tinha dito sobre como seria a relação de Jacó e Esaú. E nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. A bênção de Abraão estava sobre Jacó. Deus cumpriu a promessa. Palmas para Jacó? Não. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jacó, eu vou usar aqui um termo nordestino, tá? Jacó era um peste, irmãos. O cabo era carne de pescoço. Ruim, mais ruim do que carne terceira. O camarada era ruim, mas a bendita providência de Deus levou Jacó à bênção de Isaac, a bênção de Abraão, e sua bênção era justamente o que Deus havia prometido antes dos meninos nascerem. Algumas questões aqui aplicativas para nós chegarmos ao final. O texto vai nos dizer que nesta bênção, os irmãos de Jacó, que foi o que recebeu a bênção, o serviriam. Isso tinha uma relação direta com o Messias. Este herdaria a terra para ser seu rei. Certo? Nós temos Cristo como nosso irmão mais velho. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o rei que reinará e os seus irmãos estarão servindo aos seus pés durante toda a eternidade. Este Messias que herdaria a terra recebeu do seu Pai Celeste este santo desígnio. Então Paulo vai dizer: toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. E todos dirão que ele é o Senhor. Em sua santa sabedoria e providência, meus irmãos, Deus usa a mentira de Jacó para cumprir o propósito da eleição. Aquela pergunta que eu fiz. Você já teve essa experiência de alguém mentir para você e você acreditar piamente que se tiver mentira, Deus vai lhe revelar sempre? Ele não vai. Em algum momento ele pode fazer. Ele pode trazer à luz o engano. Mas não em todos os momentos. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Nada desviará a sua vida do propósito do Senhor. Nada desviará a sua vida do propósito de Deus. Ainda que males venham, mentiras venham, calúnias venham, abandonos venham, manipulação venham, Deus está guiando todo o processo e dominando todas as situações, inclusive as situações pecaminosas, estão sob o seu governo. Deus cumpre os seus planos
Mesmo quando pecamos, Deus cumpre os seus planos. Deus guia a nossa vida pelo meio dos vendavais, por meio dos perigos, por meio dos cardos e abrolhos do nosso coração. A graça está nos guiando, irmãos. Por meio da mata fechada da incerteza, o Senhor vai abrindo o caminho para nos levar ao seu encontro. Como diz em toda a Escritura, o grande mote das Escrituras é isso: Deus abre caminho para o seu povo encontrar-se com Ele. Isso vai envolver nossas mentiras, nossos pecados, nossas falcatruas. Tem gente muito ruim dentro da igreja, irmãos. Muito ruim. Tem gente sem o temor de Deus dentro da igreja. Tem gente mentirosa, manipuladora, podre nas suas intenções. Mas a palavra do Senhor é esta: Deus não é frustrado nos seus planos. Se engana homens, Deus nunca. Se engana lideranças, Deus nunca. Se engana irmãos, Deus nunca. Deus nunca. Ah, irmãos, a grande ironia, me permitam o termo aqui, um tanto quanto vulgar no sentido de popular, a grande piada divina é o seguinte: você pensa que está triunfando da mentira, mas não está. O mentiroso acha que está triunfando na mentira, mas não está. A verdade reina. A verdade domina. A verdade governa. E ninguém vai mudar o curso da verdade, ainda que mentiras estejam nos trajetos. Esses cardos e abrolhos são essas mentiras que estão no caminho. Mas Deus tem uma espada flamejante que abre o caminho para que o seu plano seja cumprido, apesar dos cardos e abrolhos. Vamos orar? Senhor, Deus bendito, somos Jacó, Senhor. Obrigado por essa história tão maravilhosa e tantas outras que ainda veremos em Gênesis. Obrigado pela confrontação santa que vem do Evangelho, que vem da palavra, que desnuda nosso coração, que interpreta nossas intenções e que nos leva à graça, à salvação, que nos leva ao perdão, que nos leva à confissão, que nos leva à restauração e nos leva a vermos o cumprimento da promessa, apesar do que somos, do que fazemos. Obrigado, Senhor, muito obrigado. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje, para todo sempre. Amém.